Pronto. Eu acho que agora tá, não tá? Agora tá. Agora tá gravando. Então, vamos lá. Então, pronto. Estão vendo a minha tela? Já compartilhei aí com vocês. Quem é que está aqui Sim. conosco? Tá o Lucas, o Ricardo, o Enzo, a Professor, Júlia. essa tela está muito pequena. Aumenta mais. Tá pequenininha? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Vocês conseguem ler o que tem nela, não? Dá, mas é por causa que as letras estão grandes. Tá. Olha só. Deixa eu ver aqui se eu... Eu acho que isso é o máximo que eu consigo, viu, pessoal? Não vou conseguir mais que isso, não. Tá difícil aí de visualizar? Não muito, mas... Olha só. Para ler, professor. Eu vou tentar, vocês conseguem lembrar dessa questão aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a questão, tá certo? E depois a gente vai na resolução, talvez fique mais claro para vocês. Vocês já resolveram a prova, não foi? Sim. Então, vamos tentar ver aqui, ó. Essa é a nona questão, né? É a questão que diz que o Jorginho, ele descobriu que ele podia ficar milionário. Estão lembrando da questão ou não? Sim. Sim, professor. E aí deram uma dica para o Jorginho. Disseram que para ele ficar milionário, em um mês, bastava ele começar guardando. Ele tinha que guardar apenas R$ 1 no primeiro dia e nos dias seguintes ele deveria guardar o dobro do que ele guardou no dia anterior. E aí, o que foi que aconteceu? O Jorginho, no dia 1º de novembro de 2010, ele começou a guardar R$ 1. E aí o problema pede o quê? Qual é o valor que o Jorginho terá guardado até o dia 8 de novembro? Né? Então, entenderam o problema aí? Ele vai começar a guardar R$ 1 no dia 1º de novembro e o problema é saber quanto ele vai ter guardado ao todo do dia 1º até o dia 8. Né? Então, vamos lá para a resolução e aí vocês vão me dizer se estão vendo bem ou não, tá? Que agora é que vem o mais importante aí. Então, olha lá. É a nossa primeira questão que corresponde à nona, né? E aí, o que é dito aqui, ó? Vocês estão vendo aí, pessoal? Conseguem visualizar bem aí? Sim. Legal. Professor, Então, ficou tudo branco a tela, parece. Foi o Ricardo que falou ou não? Sim, eu não estou conseguindo ver. Olha, Tá bom agora. eu tô passando os slides aqui, Ricardo, e eles Não, estão assim tá branco. Tá questão. É por causa que ele vai escrever, ele só colocou a parte que é necessária para fazer a conta. Vamos lá, Ricardo, vamos com calma aí, vamos com calma que a gente vai chegar nos finalmente, tá bom? Então, olha lá. O que está dizendo aí? Que o Jorginho deve guardar R$ 1 no primeiro dia e nos dias seguintes ele deve guardar o dobro do que guardou no dia anterior. Então, no dia 1º de novembro, ele vai guardar R$ 1 e o problema pede quanto é que ele vai ter guardado até o dia 8. Gente, olha só o que eu procurei fazer para tentar resolver essa questão. Eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Eu fiz uma tabela onde eu botei, numa coluna da tabela, eu botei os dias, ó. Então, eu botei aqui dia 1º do 11 e na segunda coluna, na primeira coluna, eu botei os dias, né? E na segunda coluna, eu botei quanto o Jorginho vai guardar.
Então, ó, no primeiro dia 1º do 11, que é novembro, ele guardou R$ 1. R$ 1. No dia 2 de novembro, ele vai ter que guardar quanto? Olha o que o problema fala aqui. Nos dias seguintes, ele tem que guardar o dobro do que ele guardou no dia anterior. Então, no dia 2, se no dia 1º ele guardou R$ 1, no dia 2, ó, ele vai guardar aqui R$ 2, que é o dobro de 1. No dia 3, ele vai ter que guardar o dobro do dia anterior, que é 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Aí ele guardou R$ 4. No dia 4, ele vai guardar o dobro de 4. O dobro de 4 é 8. No dia 5, ele vai ter que guardar o dobro de 8, que é 16. 2 vezes 8 é 16. No dia 6, ele vai ter que guardar o dobro de 16. 16 vezes 2 dá 32. No dia 7, o Jorginho vai ter que guardar o dobro do dia anterior. Quanto é o dobro do dia anterior? É 32. 2 vezes 32 é 64. E no dia 8, o Jorginho terá que guardar o dobro de 64. 64 vezes 2, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 6, 12. Dá 128. Entenderam como foi que o Jorginho foi juntando dinheiro aqui, pessoal? Foi como foi dito no problema. A cada dia ele guardava o dobro do dia anterior. E aí, o que a gente faz para achar esse total aqui? Ó, que ele não quer saber só quanto o Jorginho guardou no 8º dia. Ele quer saber quanto ele guardou desde o dia 1º até o dia 8. Então, a gente tem que fazer essa soma aqui, ó, somar todos esses valores aqui dessa coluna. E quando a gente faz esse somatório aqui, ó, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64, mais 128, nós vamos achar um total de R$ 255, porque aqui são números que estão representando valor monetário, né? Então, R$ 255, quando a gente olha aqui para as alternativas, ó, nós vemos que a letra D, né, ela aparece como a resposta correspondente ao nosso cálculo. Então, o resultado, a resposta da questão 9, ou questão da nossa primeira questão aqui, é a letra D de dado. Entenderam aí, pessoal? Sim. Legal. Ricardo, deu para ver direitinho? Deu, professor. Legal. Então, podemos ir para outra questão? Podemos. Vamos lá. Então, a outra questão, gente, ela se fala o seguinte, ó, o volume de um tonel de vinho em forma de cubo, cuja aresta mede 1 metro, é em litros, e aí ele dá aqui que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ora, esse problema aí, o que ele está mostrando para a gente? Ele quer saber, a pergunta dele é a seguinte: quanto é o volume em litros de um tonel de vinho em forma de cubo? E ele diz que a aresta desse cubo mede 1 metro. Ele diz que a aresta desse cubo mede 1 metro. Então, se nós colocarmos aqui, ó, outra informação que ele deu é que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? E aí, se nós colocarmos aqui a figura do cubo, ó, a figura do cubo, ele diz que cada aresta aqui do cubo, ó, é 1 metro, vale 1 metro. E aí, a gente sabe o seguinte: como é que nós vamos? Ele quer que calcule o volume em litros.
Então, vamos primeiro achar esse volume em metro aqui, né? E como é que a gente acha o volume de um cubo, pessoal? O volume do cubo é igual à multiplicação desses lados aqui, né? 1 vezes 1 vezes 1, porque eles são iguais, já que a figura nossa é um cubo. Então, é como se eu fosse pegar genericamente aqui, o volume do cubo seria A vezes A vezes A. Cada A representa esse lado aqui, ó. Um lado desse, outro lado desse, outro lado desse, ou arestas, né? Então, o volume do cubo seria a aresta dele ao cubo. No nosso caso aqui, ó, cada A do nosso cubo vale 1 metro. Então, é como se eu pegasse aqui 1 vezes 1 vezes 1. Ou então é como se eu fizesse 1 elevado à terceira potência, ou 1 elevado ao cubo. Isso aqui a gente sabe que é igual 1 elevado ao cubo é 1. Então, o volume desse cubo aqui, desse tonel de vinho em forma de cubo, é 1 metro cúbico. Aí, nós vamos relembrar daquela nossa escala, né? Lembra daquela nossa escalinha, ó? Então, o que eu achei aqui, que o volume desse tonel era de 1 metro cúbico. Está aqui o meu 1, ó, na casa do metro cúbico. Só que ele quer que eu calcule isso em litro. E ele me diz que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu vou ver quanto é que vale 1 metro cúbico. Eu achei 1 metro cúbico. Quanto é que vale 1 metro cúbico transformando para decímetro cúbico? Percebam que eu vou ter que andar do metro para o decímetro cúbico, metro cúbico para o decímetro cúbico. Eu vou andar com a vírgula para a direita. E com isso eu vou multiplicar por 1000, porque eu estou falando de metro cúbico. Cada casa dessa aqui tem 3 zeros. Então, quando eu faço isso, ó, esse metro cúbico que eu achei aqui, ele vai corresponder a 1000 decímetros cúbicos. Ok? E aí eu vou montar uma regra de 3. Olha só que legal. O problema me dá aqui, pessoal, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 1000 decímetros cúbicos, que é o valor do tonel, equivale a quantos litros? Não sei, equivale a X. Vou saber agora. E aí eu posso, pela regra de 3, né, fazendo aqui esse X, multiplicar esse cruzamento aqui, né, X vezes 1 e 1000 vezes 1, eu posso achar o seguinte, ó, X vezes 1 é igual a 1000 vezes 1. Então, X é igual a 1000 litros. Então, o volume desse tonel aqui em litros vai ser igual a 1000 litros. Se nós formos olhar as respostas, nós vemos que a nossa resposta está aqui na letra E. Então, a nossa segunda questão, pessoal, vai ser, a resposta dela vai ser a letra E de elefante. Entenderam isso aí, turma? Sim. Legal. Então, vamos lá para mais uma questão. Vamos lá. Olha só, essa questão aqui é aquela que a Mara quer mudar o piso da sala dela, né? Então, aqui, ó, aqui vocês receberam uma planta, né, da casa da Mara, e aqui existem algumas medidas nessa planta, só que ela quer saber, ó, o problema quer saber quantos metros quadrados de piso ela precisa comprar, né, para colocar nessa sala dela. A sala dela, pessoal, a sala dela é esse espaço que está destacado aqui, né? Ó, aqui, 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 aqui e aqui. Então, a sala, nós temos que calcular essa área aqui
para ver quantos metros quadrados de piso a Mara vai ter que comprar. Então, vamos à resolução do problema. Aqui nós temos a sala, né, da Mara. Olha o que acontece, pessoal, se eu fizer isso aqui, ó. Eu tracei, vou repetir aqui para vocês, ó. Eu prolonguei essa linha aqui, eu prolonguei aqui, ó. Eu prolonguei essa linha aqui e vou traçar mais uma linha aqui, ó. Tracei mais uma linha aqui. Olha agora, prestem atenção que aquela sala, ela se tornou para mim 3 retângulos. Eu tenho um retângulo 1, que eu chamo de R1 aqui, ó. E esse retângulo 1, se vocês olharem a figura aí, ele vai ter esses lados aqui, ó, esse lado aqui maior, que é igual a esse aqui. E qual é a medida desse lado aqui? É essa medida que nós vemos aqui fora, ó. 1,20 mais 2,40 mais 1. Esse lado aqui é o mesmo desse aqui, ó, o valor das medidas. Então, eu vou ter esse retângulo 1, onde eu vou ter esse lado, que é igual a esse aqui, por esse lado aqui que ele já me dá na figura, ó, que é 0,80, né? Que é igual a esse aqui também. Além desse retângulo 1, quando eu fiz essa divisão aqui, eu vou ter o retângulo 2. E esse retângulo 2 aqui vai ser composto por que lados? Por esse lado aqui, ó, que é 1,20, que é o mesmo desse, e por esse lado aqui, que é só eu olhar aqui para o lado, ó, que eu vejo que é 2,10. Aqui no desenho já está me dado 2,10. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Então, esse lado é igual a esse. Então, o meu retângulo 2 é formado pelo lado 1,20, pelos lados 1,20 por 2,10. Mas, além desses dois retângulos, quando eu tracei essa linha aqui, eu formei um outro retângulo aqui, que é o retângulo 3. E o retângulo 3 vai ser formado por que lados? Esse lado aqui, ó, que é igual a esse, que é igual a quem? A essa medida daqui para cá, ó, daqui para cá, que é quem? É 1,20 mais 2,40. E qual é o outro lado desse retângulo? É esse daqui para cá, que é o 3,40. Então, eu tenho 3 retângulos que, se eu achar a área desses retângulos, eu tenho a área da sala, porque quando eu fizer o somatório da área desses 3 retângulos aqui, eu vou ter o somatório da área de toda a sala. Vocês estão entendendo esse raciocínio? Sim. Legal. Então, vamos lá achar a área do retângulo 1. Então, a área do retângulo 1, ó, que eu chamei de SR1, como eu já falei para vocês, ó, vai ser 4,60. Da onde vem esse 4,60? Daqui desse lado do retângulo 1. Ó. Esse lado maior aqui, que é 1,20 mais 2,40 mais 1. Dá 4,60. Vocês sabem que a área do retângulo é quem? É base vezes altura, né? Então, a base aqui, no nosso caso, é 4,60. E a altura é 0,80. Então, quando eu faço 4,60 vezes 0,80, eu tenho aqui, ó, como área 3,68 metros quadrados. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa conta, tá, pessoal? Só para vocês verem como é que ela pode ser feita também. Aí eu vou achar, então, a área do retângulo 2. A área do retângulo 2, o retângulo 2 é formado por que lados? Ó, eu tenho 2,10 por 1,20. Então, como é base vezes altura, eu vou ter o quê? A base aqui é 2,10 vezes 1,20, que é a minha altura aqui.
Então, ó, essa área do retângulo 2 é 2,52 metros quadrados. E aí, eu vou achar a área do retângulo 3. Essa área do retângulo 3 vai ser o mesmo esquema, ó, vai ser base, que é 3,60, que é esse lado aqui, ó, né? Vezes a altura, que é 3,40. E essa área aqui dá 12,24 metros quadrados. Ora, o que a gente vê aqui na figura? Ó? Que se eu somar essa área do retângulo 1 com a área do retângulo 2 e a área do retângulo 3, eu vou ter a área da sala, né? Então, quando eu faço, ó, a área da sala, que eu estou te chamando aqui de S de área e S de sala, vai ser a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2 mais a área do retângulo 3. Quando eu faço o somatório dessas três áreas que eu encontrei aqui, ó, 3,68 mais 2,52 mais 12,24, eu acho que a área da sala é de 18,44 metros quadrados. E aí, ó, quando eu vou ver as respostas, eu vejo que na letra D de dado está o valor compatível com o raciocínio que nós desenvolvemos aqui. Então, a resposta da questão é a letra D de dado. Há alguma dúvida aí, pessoal, nessa questão? Não, professor. Ok, porque o único problema dessa questão aí, né, é que vocês teriam que fazer dividir essa sala aqui, né? Como essa sala ela nos foi entregue sem essas divisórias aqui, no primeiro momento ficaria difícil a gente achar uma área de uma figura só dessa figura aqui, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Se eu fosse achar a área só dessa figura aqui, ó, ficaria complicado, né? Porque é uma figura que a gente não conhece no nosso dia a dia. Mas quando eu transformo essa figura em vários retângulos, no caso nós fizemos 3 retângulos aqui, aí achar a área do retângulo já é mais fácil, né? Então, a dificuldade aqui era essa. Uma coisa que eu botei aqui para vocês, ó, separadamente, foram as continhas. Vocês têm lá que a área do primeiro retângulo, ó, se eu voltar aqui para vocês verem, a área do primeiro retângulo é 4,6 vezes 0,8. Porque eu posso desprezar, como esses zeros estão depois da vírgula aqui, lá no final, eu posso desprezar, né? Então, a área do retângulo 1 é 4,6 vezes 0,8. Ora, eu posso fazer a multiplicação direto aqui, pessoal. Eu esqueço nesse momento as vírgulas e faço 46 vezes 8. Quando eu faço 46 vezes 8, eu tenho aqui, ó, 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 4, 32, com 4, 36. Aí fica 368. Só que eu sei que eu estou multiplicando dois números que tem aqui, cada um deles tem uma casa decimal. Então, eu estou fazendo uma multiplicação onde eu tenho 1 e 2 números depois da vírgula, né? Então, o que acontece? Aqui tinha dado 368, só que como eu tenho que considerar duas casas, é só eu andar com a vírgula para cá, para a esquerda, duas casas. Ó. Então, eu ando da direita para a esquerda. 1, 2. E aí a área fica 3,68 metros quadrados. Entenderam isso aí? Sim. Legal, legal. Bom, as outras contas são feitas da mesma forma, pessoal. Ó, a gente tem uma área de 1,2 vezes 2,1. Eu faço direto isso aqui, ó. Tiro as vírgulas do primeiro momento, faço 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Quando eu faço o somatório aqui disso, vai dar 252.
Como eu tenho lá 2 casas decimais, depois da vírgula, na multiplicação, é só eu andar daqui da direita para a esquerda, ó, 2 casas. 1, 2. Então, fica 2,52. A outra conta a mesma coisa. Tá certo? Tudo bem aí, turma? Sim. Legal. Então, Sim. vamos... Beleza, todo mundo forte aí, né? Então, vamos lá para a terceira questão nossa aqui, né? Questão 12. É isso mesmo? É. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, ela fala o seguinte, que o pessoal do Colégio Militar quer fazer um busto, né, em homenagem ao conselheiro Tomás Coelho. E esse monumento ele terá um formato de um bloco retangular de base quadrada. Aqui está a dica do problema, né? Então, o bloco vai ser retangular de base quadrada com 0,60 metros. 0,60 metros. Então, a base quadrada do bloco retangular vai ter 0,60 metros. E esse bloco retangular ele vai ter de altura 120 centímetros. Percebam vocês que ele está perguntando aqui quanto vai ser o volume do monumento em metros cúbicos. Então, esse problema, ele quis pegar vocês aqui quando ele botou a base quadrada de 0,60 metros e ele misturou a altura aqui, ó, botando 120 centímetros. Tá? Então, vamos lá para a resolução do problema. Então, nessa questão aí, aqui está o nosso bloco. Ó. O nosso bloco retangular, que foi dito no problema, ele é de base quadrada. Então, essa aresta aqui é igual a essa. Né? Esse aqui ó, é 0,60 e aqui é 0,60. É a base quadrada. E a altura é de 120 centímetros. Ora, como eu tenho aqui 0,60 metros e 0,60 metros, para eu transformar 120 centímetros em metro, eu vou ter que andar o quê? Com a minha vírgula para a esquerda. Não é isso? Porque eu estou aqui, ó, 120 centímetros. Acompanhem a minha canetinha aqui, ó, 120 centímetros. Aí eu ando decímetro, metro. Então, 120 centímetros é igual a 1,2 metros. E aí, ó, ele quer saber qual é o volume do monumento em metro cúbico. Então, ó, o volume aqui, eu estou com um prisma aqui, né? um paralelepípedo retângulo aqui. Então, o volume dele, né, vai ser a multiplicação dos seus lados. Então, é semelhante ao cubo, né, que a gente fez ainda agora. Então, eu tenho 0,60 aqui, ó, vezes 0,60 aqui, vezes 1,20. Eu tenho essas 3 dimensões aqui, a multiplicação delas, ok? Então, esse volume aí, ó, se eu transformar isso aqui, 0,60 é 0,6, né? Então, 0,6 é a mesma coisa que 6 dividido por 10. Então, 6 dividido por 10 vezes 6 dividido por 10 vezes 1,20, né? 1,20 é a mesma coisa que 12 dividido por 1,2, né? Mesma coisa que 12 dividido por 10. Então, se eu fizer isso aí, eu vou ter assim, ó, 6 vezes 6, 36. 10 vezes 10, 100. 36 centésimos, né? Vezes 12 décimos. E aí eu posso fazer, então, a minha multiplicação, ó. 36 vezes 12, vamos lá. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Quando eu faço esse somatório aqui, ó, eu tenho 2, 7 com 6, 13, vai 1, 1 e 3, 4, 432. Aí prestem atenção
que quando eu fiz essa soma aqui, deu 432. 432 é isso aqui, ó, 36 vezes 12. Só que 36 vezes 12 está sendo dividido por quanto? Por 100 vezes 10. 100 vezes 10 é 1.000. Então, aqui, eu vou ter 432 dividido por 1.000. Como é que eu faço divisão por 1.000, pessoal? É só eu andar 3 casas para a esquerda, né? Então, como tinha dado 432 e eu vou dividir por 1.000, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, na realidade, vai aparecer esse zero aqui. Eu vou ter que esse resultado aqui do volume é 0,432 metros cúbicos, ó. 0,432 metros cúbicos. Quando nós observamos as respostas aqui, ó, nós temos que a letra A é a que corresponde ao nosso raciocínio. Então, a resposta da quarta questão é a letra A, de aluno. Entenderam isso aí? Uhum. Legal. Bom, alguma dúvida aí, Rosângela? Tudo bem, né? Então, vamos em frente. Legal, vamos em frente, então. Vamos... Pessoal, eu estou falando muito rápido ou vocês conseguem me entender? Eu entendo. Ah, então, legal. Então, vamos... Eu consigo entender você, prof. Legal, legal. Que bom. Então, vamos em frente. Olha só. A nossa quinta questão, não sei se vocês estão lembrados aí, mas ela diz o seguinte, ó, que o Dudu, ele pesquisou na internet e, como ele gosta de futebol, ele elaborou uma questão de prova onde ele dizia assim mesmo, ó, no Campeonato Brasileiro de 2008, foram marcados 1.035 gols. Em 2009, foram marcados 1.094 gols, o que representou, em porcentagem, um aumento de aproximadamente... Então, o que o problema está pedindo aí, pessoal? O problema está pedindo quanto foi, né, em porcentagem, o número de gols que aumentou do campeonato de 2008 para o campeonato de 2009. Então, vamos à resolução do problema. Então, ó, o problema fala que em 2008 foram marcados 1.035 gols. Em 2009, foram marcados 1.094 gols. E o problema quer saber, né, quanto que esse aumento de gols aqui representa em porcentagem. Então, vocês percebem, ó, que de 2009 para 2008, aumentou aqui o número de gols, né? Então, como ele quer saber em porcentagem, eu posso armar, né, esse aumento em porcentagem da seguinte forma, ó, 1.035 gols é o que vale 100%, né? E ele quer saber quanto foi que houve de aumento de porcentagem quando passou para 1.094 gols. Então, eu posso fazer de uma forma mais direta assim, ó, esse problema, 1.094, que é o quanto foi em 2009, posso dividir por 1.035 e multiplicar por 100 para achar o aumento do valor em porcentagem, considerando que 1.035 é igual a 100%. Tá? Eu quero saber quanto aumentou em porcentagem isso aqui. Então, ó, quando eu faço essa conta, vamos lá, 1.034 dividido por 1.035. Então, aqui, ó, 1.094, perdão, 1.094 dividido por 1.035. Dá 1, né? 1 vezes 1.035 dá 1.035.
Quando eu faço essa subtração aqui, né, 4 por 5, eu não posso. Então, vai ser 14 menos 5 dá 9. Aqui fica 8, menos 3 dá 5. Isso aqui dá 0, então eu tenho 59. 59, eu posso dividir por 1035? Eu não posso dividir, né? Então eu vou botar um 0 aqui e vou botar vírgula. 590, eu posso dividir por 1035? Também não. Então eu vou acrescentar mais um 0 aqui e ponho outro 0 aqui depois da vírgula. Agora eu tenho 5.900 dividido por 1035. Então, se eu testar o 5 aqui, ó, 5 vezes 1035, vai dar 5.175. Então, quando eu faço aqui 10 menos 5 dá 5, não é isso? 9 menos 7 dá 2, 8 menos 1 dá 7. Isso aqui dá 0. Então, eu fico com 725. Quando eu jogo mais um 0 aqui, vai ficar 7.250 dividido por 1035. Eu vou aqui arriscar o 7. E esse 7 aqui, ó, vezes 1035, vai dar 7.245. Então, 7.250 menos 7.245, sobra de resto aqui 5. E esse valor aqui, ó, do quociente, já me serve para eu tentar observar as respostas da questão. Então, ó, essa divisão aqui de 1094 por 1035 é igual a 1,057 vezes 100. 1,057 vezes 100 é só, como está multiplicando por 100, diferentemente do problema de ainda agora que eu tive que dividir, é que eu estou multiplicando por 100. Então, é só eu andar 2 casas para a direita com a minha vírgula, né? Então, quando eu faço isso, eu vou andar 1, 2. Então, o aumento de porcentagem aqui, né, significou o quê? 105,7%. Percebam que eu falei para vocês que no início, 1.035 gols eram meus 100%, né? Quando eu fui achar lá o meu aumento, eu achei 105,7%. Então, se eu fizer 105 menos 100, eu tenho 5,7%. E aí, quando eu olho para as alternativas aqui da questão, eu vejo que a alternativa C é aquela que corresponde com o nosso raciocínio aqui. Então, essa questão, a resposta dela é a letra C. Olha só, turma, como é que eu posso fazer essa questão de uma outra forma também. Olha aqui, ó, vou passar para vocês aqui rapidamente. Eu tenho aqui, ó, eu tenho que 1.094 foi o número de gols do campeonato do ano seguinte, né, de 2009. Então, quando eu pego 1.094 menos 1.035, eu tenho que houve um aumento de gols de 59 gols. Então, ó, como eu falei para vocês anteriormente, 1.035 gols representam 100%. 59 gols representam quantos por cento? X, eu não sei quanto que é, né? Então, eu faço aquela regra de 3, ó, x vezes 1.035 é igual a 59 vezes 100. X vai ser igual a 59 dividido por 1.035 vezes 100. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, eu chego que 59 dividido por 1.035 vai ser 0,057. Vezes 100, eu vou andar aqui 1, 2 casas, 5,7. Então, o aumento de 59 gols equivale a um aumento de 5,7% em relação ao campeonato de 2008. Então, a nossa resposta é a letra C. Entenderam isso aí, gente? Sim. Acertou a questão, Ana? Acertei. Legal. Todo mundo acertou essa questão, gente? Eu acertei.
Que bacana, que legal. Que legal. Então, ó, vamos à nossa última questão aqui. Essa questão fala do seu Agenor, né, que é o fazendeiro. E o seu Agenor, ele está querendo cercar, né, ele está querendo cercar a fazenda dele. E essa fazenda, ele já dá uma dica. Ó, a fazenda tem a forma retangular. E ela tem de lado 130 de lado, né? Um lado dela tem 130 decâmetros e outro lado tem 48 hectômetros. E ele quer saber aqui o problema, qual é a quantidade de arame em metros que o seu Agenor tem que comprar para colocar 5 fios de arame de cerca. Então, o seu Agenor ele vai botar 5 fios de cerca, né? 5 fiadas de cerca, ok? E ele quer saber quanto é que ele tem que comprar de cerca em metros. E olha só o que o danadinho do problema passa para a gente aqui. Ele diz que o lado da fazenda, um deles é de 130 decâmetros e o outro é de 48 hectômetros. Então, vamos lá resolver esse problema. Então, esse problema, ó, eu vou pegar aquela mesma escala que a gente viu ainda agora do metro cúbico, só que agora vamos lembrar o seguinte, que a gente está falando só de decâmetro e hectômetro. Então, nós estamos só no sistema métrico, tá? A gente vai esquecer aqui, ó, a gente vai esquecer, tá, pessoal? Deixa eu tirar isso daqui. A gente vai esquecer aqui o metro cúbico, tá? Então, esse metro cúbico aqui não vai existir, tá? Isso aqui não vai existir no nosso problema. A gente está trabalhando assim só com metro. Então, quando a gente trabalha só com metro, aqui cada casa dessa vale 1 zero, não é isso? Anda só 1 zero. Então, ele diz que um lado da fazenda dele tem 130 decâmetros. Então, aqui eu estou, na nossa escala, eu estou quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? E o outro lado tem 48 hectômetros, ó. Então, tem quilômetro e hectômetro aqui. Aí ele quer saber no problema quanto ele tem que comprar em metros. Então, de cara, pessoal, o que a gente tem que fazer é transformar essas unidades aqui para metro. Então, aqui eu estou com 130 decâmetros. Para chegar em metro aqui, basta que eu acrescente 1 zero, né? Então, agora eu tenho 1.300 metros. Ok? Aqui, ó, eu tenho 48 hectômetros. Para chegar em metro, eu vou ter que andar 2 casas. Então, eu vou ter que colocar 2 zeros aqui, 1 e 2. E agora eu tenho 4.800 metros. Então, a fazenda do seu Agenor, ela é mais ou menos assim, ó. Ela tem, um lado dela é de 4.800 metros e o outro é de 1.300 metros. E se ele falou para a gente que a fazenda é um retângulo, então esse lado aqui é igual a esse aqui também, ó, né? Então, aqui está valendo 4.800 metros e esse lado aqui também vai ser igual a esse. Aqui está valendo 1.300 metros. Ora, aqui ele quer comprar arame para cercar essa fazenda aqui, ó. Então ele não quer preencher essa área, ele quer cercar isso aqui. Então eu tenho que calcular como ele quer fazer, pessoal. O seu Agenor, ele quer fazer isso aqui, né? Ele quer cercar esses lados aqui, ó, esse e esse. Então, eu vou ter que calcular o perímetro dessa figura aqui, desse retângulo. E o perímetro, como é que eu faço? É só eu somar cada lado, né? Então, eu vou fazer 4.800 mais 1.300 mais 4.800 mais 1.300. Então, ó, uma fiada, porque aqui eu estou só com uma fiada de cerca, vai ser igual ao somatório dos lados, ó, 4.800 mais 1.300
mais 4.800, mais 1.300. Ok? Então, se eu fizer esse somatório aqui, eu tenho 12.200 metros. Isso aqui é para uma fiada de cerca, só que o problema diz que o seu Agenor quer botar 2, 3, 4, 5 fiadas de cerca, de arame. Então, o que eu faço? Eu já tenho o valor de uma fiada, 5 vai ser quem? 5 fiadas vai ser quem? 5, ok? 5 vezes o valor de uma, que é 12.200. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu encontro que o seu Agenor vai precisar de 61.000 metros de arame. Quando a gente vem aqui para as respostas, ó, a gente vê que a letra C é aquela que condiz com o nosso raciocínio aqui. Então, a resposta dessa questão é a letra C de casa. Tudo bem aí, pessoal? Entenderam a questão? Sim, professor. Legal. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram que no nosso último encontro, eu fiquei devendo uma questão para vocês, que vocês até chamaram a minha atenção, que eu tinha feito ela de uma forma errada. Eu falei que o gabarito era a letra A, e eu acho que a Júlia até me corrigiu, dizendo, olha, o professor lá já corrigiu, disse que é a letra C. Lembram disso ou não? Foi eu que falei. Foi você, Lucas? Aham. Ah, então, Lucas, então você lembra da questão. Eu posso mostrar essa. Vocês já resolveram a questão? Posso mostrar Acho para que vocês aqui? Que eu fui ver, Lucas, e eu vi onde é que eu tinha, rapaz, errado. A questão, se vocês estão lembrados dela, Lucas, é essa aqui, ó, é que o fazendeiro ele precisava vacinar o gado dele, lembra disso? eu lembro. Então ele tinha 900, eu vou passar aqui para a resolução dela, ó, porque aqui estão os dados. O fazendeiro, ele precisava vacinar 977 gados, né? Cada gado teria que receber 2 mililitros de vacina contra a febre aftosa, né? E no comércio só eram encontrados frascos de 30 ml a um custo de R$ 20,25 e frascos de 100 ml ao custo de R$ 57,50. Lembram disso? Sim. Bom, a pergunta era a seguinte: esses frascos não podem ser vendidos de forma fracionada. Eu não posso vender um frasco e meio, né? E ele queria saber qual seria o menor custo para o fazendeiro vacinar todo o gado dele. Então, a primeira coisa que a gente tinha que ver nessa questão era saber quantos ml de vacina iam ser precisos para vacinar todos os gados. Então, para fazer isso, né? A gente faz assim, ó, o total de mililitros seria 977 gados vezes 2 ml, que era quanto cada um ia precisar. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro um total de 1.954 ml, ok? Ora, então eu vou precisar de 1.954 mililitros. Olha o que o problema me diz aqui, ó, que no mercado eu encontro frascos de 100 ml. 100 ml. Então, para eu ter uma conta redondinha, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar. Se eu tenho que ter 1.954 frascos, primeiro eu pego 1.900. Perdão, eu tenho que ter aqui 1.954 mililitros. Então, primeiro eu vou saber 1.900 mililitros. Se eu dividir por 100 mililitros, quantos frascos de 100 mililitros eu vou precisar comprar? Então, quando eu pego 1.900 e divido por 100, eu vejo que eu vou precisar de 19 frascos
de 100 ml. E quanto é que custa 19 frascos de 100 ml? É só eu fazer 19 vezes 57,5. Quando eu faço essa multiplicação, eu encontro R$ 1.092,50. Ok, Lucas? Entendeu aí? Aí o que vai acontecer? Percebam, pessoal, que eu apenas comprei aqui, usei 1.900 mililitros. Só que ainda vão me restar 54 ml. Esses 54 ml, se eu comprar 2 frascos de 30 ml, eu vou ter 60 ml, vai passar um pouquinho de 54. Mas como eu não posso comprar frasco fracionado, não posso comprar frasco e meio, né? Então eu vou botar aqui 2 frascos de 30 ml, que aí eu fico com 60 ml, porque 2 vezes 30 é 60, 60 vai me cobrir aqui os 54 ml. Então, quanto é que custam 2 frascos de 30 ml? É só multiplicar 2 vezes 20,25. E aí eu tenho R$ 40,50. Bom, agora eu tenho o total de ml para vacinar todo o meu rebanho. E quanto que eu gastei? Eu vou somar esse valor aqui com esse valor aqui. Então, somando R$ 1.092,50 com R$ 40,50, eu tenho R$ 1.133. Quando vocês olham nas respostas de vocês lá do problema, eu tinha dito antes que era a letra A, né? Porque eu tinha feito um raciocínio errado. Agora, depois que o Lucas me chamou a atenção, eu fui refazer as minhas contas e então a nossa resposta correta é a letra C. Ok, Lucas? Sim. Todo mundo entendeu aí, pessoal? Essa questão, tá? Só para reforçar para vocês, foi uma questão da nossa aula anterior ainda, da nossa primeira aula, o primeiro encontro que eu tive com vocês, e que eu deixei para o final agora, porque depois, como a gente ainda tinha um tempinho aí, depois que eu acabei a correção, resolvi refazer essa questão aqui com vocês. Ok, pessoal? Tudo bem? Todo mundo? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor. Não. Não. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a vocês agora um bom descanso. Acredito que vocês vão descansar, né? Que devem estar cansados aí da jornada. E também quero parabenizá-los por estarem aqui procurando cada vez mais conhecimento, procurando aprender, se preparar melhor para as provas que virão aí pela frente. Tá bom? Parabéns a todos e boa noite. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Até mais. Até a Tchau. próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professor. Adeus. Tchau, querida. Tchau, tchau, querido.